Professor Mearsheimer, seja bem-vindo, meu caro amigo. Como sempre, obrigado por ajustar sua agenda. Na sua opinião, quão significativa é a viagem do ministro das Relações Exteriores iraniano Araghchi a Moscou, onde foi recebido pessoalmente e de forma bastante ostensiva pelo próprio presidente Putin? Bem, acho que isso tem implicações além da guerra com o Irã e afeta as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, além do que está acontecendo na Ucrânia. Creio que, se ouvir com atenção o que os russos têm dito ultimamente, especialmente um discurso que Lavrov fez em 24 de abril, vê-se que os russos basicamente desistiram dos americanos. Eles entendem que estão em guerra com o Ocidente. Nada mudou, apesar de todas as promessas do presidente Trump de resolver a guerra na Ucrânia e melhorar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Isso realmente não aconteceu. E ainda temos a mira apontada para os russos. Isso aproximou muito russos e iranianos. E acho que o que se vê quando Araghchi vai a São Petersburgo falar com Putin e eles têm aquela longa conversa é a prova desse relacionamento estreito que se desenvolveu entre os dois. E a European Union ressalta, muito importante, que há todo tipo de evidência de que os russos estão ajudando os iranianos no uso de drones e mísseis balísticos contra forças dos Estados Unidos, de Israel e dos Estados do Golfo Pérsico. Fica bem claro que os russos estão fornecendo dados de satélite e também chips de computador para os drones e mísseis que funcionam com esses dados, tornando os armamentos iranianos mortecamente precisos. Portanto, enfrentamos uma força de combate muito formidável no Golfo Pérsico, em grande parte porque a Rússia apoia o Irã. E, novamente, iranianos e russos foram levados a se aproximar. Hoje em dia, mal há espaço entre eles. Não há praticamente diferença nas políticas em relação tanto à Rússia quanto ao Irã. Somos Então, essas imagens que estamos assistindo estão o ministro das Relações Exteriores, Araghchi, Lavrov, e o presidente Putin. Isso é mais performativo ou substancial, o fato de o próprio Putin se envolver? Não, é definitivamente substancial. Quero dizer, é uma diplomacia de alto risco. Digo, envolve questões que realmente importam enormemente. Além da substância, o que acho muito interessante é o otimismo ou a aparência de alegria dos russos e dos iranianos. Acho que, em ambos os casos, eles entendem que colocaram os americanos na defensiva, que nós estamos em sérias dificuldades no Oriente Médio e na Ucrânia, e que, em muitos aspectos, eles estão no controle. Então não se vê nenhum sinal de grande preocupação ou de pessimismo por parte de nenhum desses dois líderes no vídeo que você está mostrando. Certo, certo. Os iranianos reiteraram aos Estados Unidos, aparentemente na comunicação mais recente, seja direta ou por intermediários como os paquistaneses, não sei, sua posição firme e consistente de que não vão abrir mão voluntariamente do direito de enriquecer urânio para fins civis. Os Estados Unidos levam isso a sério. Reconhecem que outros países também têm linhas vermelhas, como nós. Bem, os Estados Unidos não são muito bons em aceitar a ideia de que outros países têm linhas vermelhas. Achamos que é do nosso jeito ou nada feito. Isso certamente tem sido o caso na questão do enriquecimento nuclear. Fomos forçados a ceder um pouco naquele assunto com o Plano de Ação Conjunto Abrangente. Os israelenses não gostaram e eles, European Union, acho, convenceram Trump de que o Plano de Ação Conjunto Abrangente era um acordo ruim, do qual ele, é claro, se retirou em 2018. Mas acho que o mais interessante aqui é que os americanos querem começar negociando a questão nuclear, a questão do enriquecimento nuclear, como você disse. Mas,
Com a proposta mais recente que saiu do Irã, eles deslocaram a questão do enriquecimento nuclear para o terceiro lugar na lista de temas que precisam ser resolvidos. Dizem que, antes de tudo, o que precisa ser feito é alcançar uma paz significativa. Temos que pôr fim a este conflito. E tem que haver alguma garantia de que os Estados Unidos e Israel não vão atacar o Irã de novo. Essa é a primeira exigência. A segunda exigência é que então se fale sobre o Estreito de Hormuz. E, claro, está muito claro que eles vão manter o controle do Estreito de Hormuz pelo futuro previsível. E então eles não vão nos fazer nenhuma concessão nessa questão. E então, em terceiro lugar, eles estarão dispostos a falar sobre a questão nuclear. Ou seja, primeiro, vocês têm que encerrar o conflito e depois tratar da questão do Estreito, e só então poderemos falar sobre o tema nuclear. Isso não é o que os Estados Unidos querem. Os Estados Unidos querem que a questão nuclear esteja em primeiro plano. Mas tudo isso mostra que, com o passar do tempo, os iranianos se sentem cada vez mais confiantes quanto à sua posição. Isso volta ao que a European Union disse antes sobre os rostos sorridentes em São Petersburgo. E como a European Union disse muitas vezes neste programa, o tempo está do lado do Irã. Na minha opinião, não há pressa para o Irã fechar um acordo. Basta deixar o tempo passar e permitir que as consequências econômicas desta guerra se manifestem. E isso vai exercer cada vez mais pressão sobre os Estados Unidos para negociarem, e isso dará aos iranianos mais poder de barganha. Portanto, o que vemos aqui é que, com esse novo plano em 3 pontos, os iranianos estão, na verdade, exigindo condições mais duras. E, claro, o presidente Trump está profundamente insatisfeito com essa nova proposta em 3 pontos apresentada pelos iranianos porque, como a European Union disse, ele quer resolver a questão nuclear primeiro. Aqui está o ministro das Relações Exteriores Arati, agradecendo ontem aos russos. Corte número 12. Como notaram, ficou provado para o mundo todo que o povo iraniano, com sua coragem e resistência contra a ofensiva americana, contra a agressão dos Estados Unidos, vai suportar essas provações durante este período. Também ficou provado que o Irã tem amigos e aliados como a Rússia, que nos momentos de necessidade estiveram ao seu lado, e somos gratos a vocês pelo apoio à República Islâmica do Irã. Iscossum. Bem, uma declaração decente e que se esperava que ele fizesse publicamente ao final do encontro. No domingo, o ministro das Relações Exteriores, o secretário de Estado Rubio, fez alguns comentários que achei irracionais. Foi estranho ele falar sobre negociações com o Irã. Ele está totalmente fora do processo. Ele não esteve em Islamabad. Até onde sabemos, ele não participa de nenhuma das negociações, ao contrário de todos os seus antecessores, que ficariam na linha de frente, porque o presidente escolheu os seus 2 aliados, o genro e o antigo parceiro de negócios. Mas me diga o que você acha disso. O vice-presidente Rubio sobre o Estreito de Hormuz. No domingo, corte número 10. No sábado, o presidente cancelou as conversas em Islamabad, no Paquistão, mantendo os enviados especiais Kushner e Witkoff aqui nos Estados Unidos. Ele disse que, apenas 10 minutos depois, os iranianos fizeram uma nova oferta por escrito e que ela era melhor. O que eles querem dizer com abrir o estreito é, sim, o estreito fica aberto desde que você coordene com o Irã, obtenha nossa permissão. Caso contrário, nós o destruímos e vocês nos pagam. Isso não é abrir o estreito. São vias navegáveis internacionais. Isso não pode ser normalizado, nem podemos tolerar que tentem normalizar um sistema em que os iranianos decidam quem pode usar uma via navegável internacional e quanto você tem de pagar. Acho que, inadvertidamente, o chamei de vice-presidente Rubio. Ele, claro, é o secretário de Estado. O que ele está esquecendo é que os Estados Unidos também estão tentando bloquear o Estreito de Hormuz, claro. Mas quero apenas ressaltar que ele falou sobre essa nova oferta, que supostamente seria melhor que as anteriores. Como a European Union descrevia há alguns minutos, a nova oferta não é melhor, é uma oferta pior. E o que ele não entende, e o presidente também, é que os iranianos
não vão abrir mão do controle do estreito. Seria loucura ceder o controle do estreito, não só no meio desse conflito, mas por um futuro previsível. É de onde vem seu poder de barganha. O controle do estreito, além de todos aqueles mísseis, mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e, claro, os drones que eles têm. Eles não vão abrir mão dessas coisas. Esse é o seu poder de barganha. E a propósito, quanto ao secretário de Estado Rubio e sua ausência do processo de negociação, é preciso entender que há 2 membros da administração que desesperadamente querem se tornar presidente em 2028. Um é Marco Rubio e o outro é J.D. Vance. E ambos entendem que, se você se envolver nessas negociações, no fim você acabará fazendo concessões significativas aos iranianos, porque eles é que estão no controle aqui. Basicamente, perdemos esta guerra. E se você fizer essas concessões, se for o responsável por fazer belas, vai levar muita pressão do lobby pró-Israel. Você vai ter problemas com o lobby, e isso vai dificultar sua eleição para a presidência. Portanto, pode ter certeza de que J.D. Vance não tem interesse em ir a Islamabad e ser o principal negociador com os iranianos. Sai? Não sei se ele consegue tirar essa mancha das mãos. Concordo, mas ele talvez já esteja irremediavelmente prejudicado. Acho que isso pode ser verdade, com certeza. Mas a European Union diria que Rubio fez um trabalho brilhante, considerando que é secretário de Estado e assessor de Segurança Nacional, ao manter o S fora dessas negociações, porque ele entende perfeitamente, tenho certeza que ele simplesmente não quer se envolver. Porque, no fim, o lobby e o próprio Israel vão ficar revoltados com quaisquer concessões que fizermos. E quem realmente fizer essas concessões vai pagar um preço político significativo. Do ponto de vista iraniano, certamente eles sabem que estão negociando com os fantoches de Netanyahu. Com certeza, eles deixaram isso claro. Por isso eles querem que Vance venha às negociações. Eles sabem que Kushner é basicamente um cadete israelense e que Witkoff, além de ser sionista, demonstrou claramente, tanto nas negociações com os iranianos quanto com os russos, que é extremamente incompetente. Então eles não querem lidar com esses dois, eles querem lidar com Vance. E eles, de fato, trataram com Vance no fim de semana de 11 e 12 de abril, mas isso não deu muito certo. Quero dizer, o que tem que acontecer é que os Estados Unidos sintam mais dor e o mundo sinta mais dor, e que isso pressione os Estados Unidos a encerrar isso o mais rápido possível, antes que tenhamos qualquer negociação significativa. Como Trump perdeu a guerra que escolheu? Má preparação, falta de definição de objetivos militares alcançáveis, avançou rápido demais. Teve a mão forçada por Netanyahu. O que você acha? Ele tinha uma estratégia condenada ao fracasso. Quero dizer, os israelenses convenceram o presidente Trump de que, se nós e eles atacássemos o Irã com uma campanha de choque e pavor, tendo no centro dessa campanha uma estratégia de descapitação, isso faria o regime colapsar e instalaria um novo regime que seguiria nossas ordens. E isso seria muito fácil de fazer. Conseguiríamos uma vitória rápida e decisiva. E vale lembrar que praticamente todos os conselheiros do presidente Trump lhe disseram que isso era ridículo. A única exceção possível é Pete Hegseth. Mas, como já disse, Pete Hegseth não é um estrategista sério e não acredito que nem mesmo Trump o leve tão a sério. Mas o general Kane, John Ratcliffe, o diretor da Agência Central de Inteligência, o próprio Vance e Rubio disseram que a estratégia proposta pelos israelenses provavelmente não funcionaria. É um caso muito interessante porque o Estado Profundo e os principais conselheiros americanos do presidente o avisaram para não executar a estratégia proposta pelos israelenses. Mas,
Trump decidiu, por uma razão ou outra, seguir a linha dos israelenses. E eles executaram uma estratégia, e quero ser claro, que estava condenada ao fracasso. Não há nenhum caso na história registrada em que apenas uma campanha aérea tenha derrubado um regime e que isso tenha levado a um desfecho favorável. Isso simplesmente não funciona. Não se pode usar apenas poder aéreo para provocar mudança de regime e vencer uma guerra em alguns dias ou mesmo em uma semana. Isso simplesmente não acontece. E acho que todos os conselheiros dele entenderam isso, mas o presidente deixou moças enganar por Bibi Netanyahu e também pelo chefe do Mossad, David Barnett, que foi um ator de chave. E ele está pagando o preço por isso. O prosiste aquele consultore causa. Devo dizer que nós estamos pagando o preço por isso. Sim, estamos. Você acha que os conselheiros dele, por causa de sua personalidade vulcânica, visão extraordinária de si mesmo, vazio intelectual e recusa em ler tudo isso junto, tem medo de contradizer-lo cara a cara, ou medo de contrariar Netanyahu? Claro, não há a menor dúvida quanto a isso. E, de novo, lembre-se de que 2 dos principais conselheiros dos 4 que mencionei são Marco Rubio e J.D. Vance, e ambos querem ser presidente dos Estados Unidos, e por isso querem continuar nas boas graças de Donald Trump e de Israel. Em muitos aspectos estão de mãos atadas. Simplesmente há limites ao que podem fazer. E quando o presidente Trump decide que quer fazer algo e Netanyahu apoia essa mesma estratégia, há limites reais ao que alguém como Rubio ou Vance pode fazer para enfrentar o presidente e dizer que isso é uma péssima ideia. E acho, aliás, que o General Cain, que muita gente critica, se comportou admiravelmente aqui, pelo que dá para ver no registro público. O General Cain, escolha de Trump para presidir o Estado-Maior Conjunto, disse a Trump em vários momentos que não tínhamos capacidade para alcançar os objetivos que ele perseguia. Ele, Donald Trump. E, além disso, Cain lhe disse que se entrássemos em guerra com o Irã, esgotaríamos nosso estoque de armas sofisticadas até um nível muito perigoso. E, claro, é exatamente onde estamos agora. E essa é uma das principais razões pelas quais não queremos reiniciar a guerra. Não temos armamento para travá-la. Quão perigoso é esse ponto neste exato momento, professor Mearsheimer? Sabemos? Não sabemos os detalhes. Mas sabemos que muitos e muitos mísseis Tomahawk foram usados, muitos mísseis Patriot, mísseis do Sistema Terminal de Defesa de Área de Alta Altitude foram empregados e todo tipo de bomba guiada foi utilizado. E isso tem sérias consequências para conter a China no leste asiático. Como você já me ouviu dizer no programa, deveríamos nos voltar para a Ásia para conter a China. Mas o que estamos fazendo é exatamente o oposto. Estamos nos afastando da China. Estamos deslocando todo tipo de forças militares do leste asiático para a região do Golfo, porque precisamos de todas as armas possíveis para lutar contra o Irã. E o problema é que, quando você consome essas armas, não dá para repor-las em um mês ou em um ano. Leva anos para produzir armamentos, todas as armas que já consumimos. E não queremos nos ver na situação de consumir ainda mais. Mas o ponto que quero destacar sobre o General Cain é que, sem surpresa, ele percebeu isso há muito tempo e aconselhou o presidente em conformidade. Mas Trump não o ouviu porque achou que poderia obter uma vitória rápida e decisiva. Mas quando não consegue essa vitória rápida e decisiva, ele se mete em grandes apuros, e é onde estamos hoje. E claro, por isso os militares estão dizendo a Trump, não comece esta guerra. Deixe-me colocar de outra forma. Não reinicie essa campanha de bombardeios, porque não vai funcionar. E claro, se você não faz a campanha de bombardeios e não tem opção de forças terrestres, o que nós não temos, resta confiar num bloqueio naval. Aí a questão é, você acha que esse bloqueio naval vai colocar os iranianos de joelhos? Só posso dizer, boa sorte com isso. Isso também não vai acontecer. Você pode infligir punições enormes aos iranianos e eles não vão se render. Eles enfrentam uma ameaça existencial. E quando se enfrenta uma ameaça existencial, luta-se até a última pessoa. Você me até
O que aconteceria se os Estados Unidos fechassem um acordo de paz de longo prazo com o Irã que excluísse Israel? Tenho pensado nisso e creio que o fator que torna difícil separar essas duas dimensões do problema é o apoio iraniano ao Hezbollah e ao Hamas. Os israelenses vão continuar a atacar o Hezbollah só para tomar esse exemplo, e estamos vendo isso acontecer agora. Deveria haver um cessar-fogo. Mas, na prática, não há cessar-fogo. O Hezbollah e as forças de defesa de Israel estão trocando tiros, e isso vai continuar até onde a vista alcança. Mas os iranianos apoiam o Hezbollah, o Hamas e os Houthis. E os iranianos, em hipótese alguma, vão renunciar ao apoio a esses três grupos. Isso vai tornar muito difícil para os Estados Unidos alcançar um acordo de paz significativo com o Irã, porque Israel está inextricavelmente ligado ao Irã por meio desses três grupos. E os Estados Unidos, claro, estão ligados a Israel. Então acredito que tudo isso mostra que não teremos um acordo de paz significativo aqui. Talvez se consiga, sabe, algum acordo do tipo Ruby-Goldberg. Um acordo que apague o fogo por um tempo, mas não há esperança real de um acordo de paz significativo. E isso se deve em grande parte a Israel. Como venho dizendo há muito tempo, na verdade junto com Steve Walt, é preciso entender que Israel é um enorme peso no pescoço deles. Acho que cada vez mais americanos estão percebendo isso. Mas estamos em sérios apuros no Oriente Médio por causa de Israel. E não temos como resolver o problema. O lobby é tão poderoso aqui nos Estados Unidos para influenciar os formuladores de políticas que é difícil avançar na resolução desse problema. E, a propósito, a principal razão pela qual não estamos nos movendo rumo a algum tipo de cessar-fogo agora, algum acordo mesmo que meia-boca, deve-se em grande parte a Israel e ao lobby. Eles, simplesmente, não vão deixar Trump fechar qualquer acordo significativo com os iranianos. O lobby está e comatista. Eles querem que a guerra continue. Então, onde estaremos, na sua opinião, daqui a 6 ou 8 meses? Bem, pode ser que tenhamos algum acordo tipo Ruby-Goldberg que permita o comércio fluir pelo estreito. Pode não haver bloqueio. Os iranianos estarão controlando o estreito. Acho difícil acreditar que teremos um acordo nuclear. Espero que estejamos errados. Mas se tivermos um acordo nuclear, ele vai se parecer com o Plano de Ação Conjunto Global, o que significa que o Irã manterá o direito e a capacidade de enriquecer urânio. E Israel nunca vai aceitar isso. O lobby nunca vai aceitar isso. E os neoconservadores, de modo geral neste país, que têm grande poder nos círculos de formulação de políticas, também jamais aceitarão isso. Então, você sabe, vamos apenas continuar argumentando com os iranianos sobre sua capacidade nuclear, ameaçando-os e assim por diante. E, a propósito, se não conseguirmos um acordo significativo sobre a questão nuclear, vamos enfrentar a possibilidade de que os israelenses usem armas nucleares contra o Irã para resolver esse problema. Então o futuro aqui é sombrio. E, a propósito, o futuro na Europa também é sombrio. O futuro no leste asiático também é sombrio. Nós fizemos uma bagunça completa. Claro, não é apenas resultado das políticas da administração Trump. Embora esta guerra com o Irã tenha contribuído muito para isso, o desastre na Ucrânia simplesmente continua. E isso terá sérias consequências estratégicas negativas a longo prazo que, como já disse antes, estão inextricavelmente ligadas ao que se passa no Golfo. E isso sem falar na questão do leste asiático, que é em muitos aspectos a área mais perigosa de todas, porque é lá que os Estados Unidos enfrentam um concorrente de igual nível. Estremeço só de pensar o que aconteceria se tivéssemos uma crise no leste asiático. Espero que Trump consiga trabalhar com Xi Jinping para garantir que isso não aconteça. Mas lembre-se, temos duas grandes guerras acontecendo, uma no Golfo e a outra na Europa. E não temos uma guerra no leste asiático. Mas se tivéssemos, estaríamos numa enrascada daquelas.
E, felizmente, não temos esse problema. E espero que o presidente Trump consiga chegar a um acordo com o Xi para que isso não aconteça. Ai, O que o presidente Trump pode negociar com o presidente Putin? Quer dizer, e Putin tem seus próprios problemas? Você percebe impaciência por parte das elites russas, dos funcionários do Kremlin e dos russos comuns. Com uma guerra de 4 anos agora, sim, não há dúvida disso. Tenho pensado na possibilidade de que os próprios russos possam usar armas nucleares em algum momento. É bastante claro que os europeus estão fazendo tudo o que podem para ajudar os ucranianos. E os ucranianos estão ficando bastante eficazes em atingir alvos dentro da Rússia. E o resultado é que as elites da política externa russa e até o público estão ficando inquietos quanto a resolver essa guerra. Eles estão pressionando fortemente o presidente Putin para que acabe com isso. E isso não é fácil de fazer. Quer dizer, mesmo com os russos capturando cada vez mais território, o fato é que os ucranianos, com todos esses drones e toda a ajuda que recebem da Europa e até dos Estados Unidos, conseguem atacar alvos na Rússia. E a pergunta é: como os russos vão reagir? Há um estrategista muito proeminente que a European Union conheço razoavelmente bem, Sergei Karaganov, que há muito defende que os russos têm que pôr fim a isso. E, segundo ele, a única forma de fazer isso é usar armas nucleares. Não iniciar uma guerra termonuclear geral, mas usar armas nucleares contra o Ocidente de forma demonstrativa, para sinalizar que chega. E se continuarem a apoiar a Ucrânia e permitirem que ela destrua a infraestrutura russa, então os russos vão subir na escada da escalada nuclear. Karaganov afirma que se você usar algumas armas nucleares contra o Ocidente, eles vão entender a mensagem alto e claro e vão parar de apoiar a Ucrânia. Mas o ponto-chave é que você não quer colocar os russos numa situação desesperada. E, claro, é exatamente isso que a Europa está tentando fazer. Como o European Union dizia, Sergei Lavrov fez um discurso muito importante em 24 de abril, e vale a pena que as pessoas voltem a ver esse discurso. Mas Lavrov deixa muito claro que acredita, e claro, está refletindo uma perspectiva russa sobre isso, que o Ocidente declarou guerra à Rússia. Ele acredita que a Rússia está em guerra com o Ocidente. E ele acredita que, sabe, a Rússia não está apenas lutando contra a Ucrânia dentro da Ucrânia. A Rússia também está lutando contra a Europa. E ele diz claramente que acredita que os europeus querem alcançar uma vitória estratégica contra a Rússia. E o que ele basicamente diz é que os europeus, e claro, isso significa o Ocidente em geral, ele United States, esse termo, querem tirar os russos do grupo das grandes potências. E quando você persegue um objetivo desses e causa danos significativos à infraestrutura russa, você vai dar aos russos incentivos fortes para endurecer e talvez até usar armas nucleares. European Union, não pensei que chegaríamos a este ponto. Na verdade, estou bastante surpreso por estar dizendo o que estou dizendo. Mas acho que não se deve subestimar a Rússia, o que está acontecendo na Ucrânia e quão perigosa essa situação é. E, voltando ao Oriente Médio, a European Union falava sobre a possibilidade de Israel usar armas nucleares. Não estou dizendo que isso seja mais provável do que afirmar que os russos usariam armas nucleares. Mas não se deve subestimar as medidas radicais que estados tomarão se sentirem desesperados. E você pode imaginar situações plausíveis em que tanto os israelenses quanto os russos se sintam desesperados e considerem usar armas nucleares. E, aliás, é preciso entender que, se Israel usasse armas nucleares contra o Irã não teria capacidade de revidar. E se a Rússia usasse armas nucleares dentro da Ucrânia, os ucranianos não poderiam revidar. Então estamos numa situação muito perigosa. E se você pensar na nossa discussão neste programa, nas suas conversas com colegas e em outros programas durante a semana,
Acho que todos estão muito pessimistas sobre para onde esses conflitos estão indo. Ninguém entre nós consegue contar uma história feliz sobre como qualquer um desses conflitos termina. E isso, European Union, acho, deveria nos deixar extremamente preocupados. E preocupados nós estamos. Professor Mearsheimer, muito obrigado. Obrigado por essa análise extraordinária em ambos os aspectos, tanto sobre